Sejam bem-vindos às Conversas a Bem. Hoje tenho a honra de receber um dos sócios coordenadores e membro do Conselho de Administração de um dos mais prestigiados escritórios de advogados do nosso país, a PLMJ. Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, integra o Comitê de Fundraising da Dignitude e contribui ativamente para a causa a bem. Dou assim as boas-vindas ao Dr. Eduardo Nogueira Pinto. Olá, muito bem-vindo. Olá, a estas obrigado Conversas a Bem. pelo convite. Eu começava com uma máxima que uso quase diariamente, porque também na minha vida profissional, quando costumo dizer que a saúde está em constante movimento e em constante mudança, e as ciências da vida também. Duas áreas aqui em que se ligou. Enquanto advogado, o que é que o levou a escolher esta via e esta área aliada à sua área de Direito? Então foi um bocadinho um misto de duas coisas. Por um lado, quando eu comecei a trabalhar, depois de fazer o estágio, entrou no escritório o Dr. Abel Mesquita, que é um advogado que era especializado no direito do setor farmacêutico. Portanto, eu comecei a trabalhar com ele e gostei de trabalhar com ele. E, portanto, uma das razões por que fui para este ramo do direito foi graças ao Dr. Abel Mesquita. Por outro lado, os temas da saúde e das ciências da vida sempre me interessaram e, portanto, também senti que era dentro da advocacia, que era uma área onde me poderia realizar vários níveis. Ok, muito bem. E aconteceu um bocadinho semelhante comigo também. Portanto, começando numa área diferente, mas de repente por uma paixão pelo lado da área da saúde e tentar aliar. Sim, a minha mãe também trabalhava na saúde e, portanto, houve ali várias afinidades que eu senti com a área. O percurso foi surgindo. Portanto, graças a estas circunstâncias e também alguma vocação, conduziram lá. Acabei nesta área. Sabemos que... E não me arrependo nada porque estou bastante feliz a trabalhar nesta... Somos dois. Já somos dois, então. A área da saúde, além de estar em permanente mudança, e o que é bom, nem sempre pelas melhores razões. E o tema da saúde tem estado na ordem do dia. Eu gostava que estivesse, ou que tivesse estado sempre, ou que estivesse mais vezes e por melhores razões, mas ultimamente, obviamente, por uma razão não tão positiva, porque atravessámos um período longo de 2 anos de pandemia e que fez aqui um volte-face, quer na saúde e em várias áreas. Que impactos, acredita que houve impactos sociais e económicos, ou que já se veem esses impactos sociais e económicos desta crise mundial e que se vão permanecer por muito mais tempo ou não? Sim, aliás, sim. Acho que há pouco tempo vi uma entrevista sua sobre este tema. Sim, há aqui que distinguir 2 planos. Há o plano sanitário, não é? E no plano sanitário eu acho que as coisas não correram mal, porque de repente surge uma pandemia e num tempo recorde consegue-se desenvolver uma vacina, vacinar uma grande parte da população e, portanto, estamos numa situação completamente diferente do que estávamos há 2 anos. E do plano sanitário eu acho que as coisas não correram mal. E para isso também contribuiu uma certa ideia de conjugação de esforços que houve na área da saúde. Não é? As empresas da indústria farmacêutica juntaram-se, os governos também apoiaram, portanto houve uma colaboração muito grande entre os agentes da saúde e este resultado e a rapidez com que se chegou também se deve a isso. Depois há um outro plano, que é o plano dos efeitos da pandemia, mas não é só da pandemia, das medidas que foram levadas a cabo nos vários países para conter a pandemia. Pronto, e isso atingiu, eu não estou a dizer que essas medidas não fossem necessárias, muitas delas foram necessárias e numa altura em que não havia uma vacina é natural que se tivesse de recorrer a medidas mais extremas, como confinamentos. Agora, depois se a medida em que essas medidas foram tomadas foi a exata ou foi a mais, isso eu acho que em alguns casos foi-se longe demais, não é? Porque, por exemplo, uma coisa era o 2020, não é? Em 2020 não sabíamos, não estávamos protegidos, portanto a boa prática seria ter o máximo de cautelas. Porque era o desconhecido. Porque era o desconhecido e não havia, quer dizer, não havia um tratamento, não havia uma vacina para prevenir, não havia imunidade de grupo, não havia coisa nenhuma.
e havia um desconhecimento grande, não é? Que isso também é um fator que perturba e que causa receio e medo. A dada altura já havia vacina, as pessoas já poderiam livremente, se quisessem proteger-se, tomar uma vacina e continua-se, na minha opinião, um pouco a lidar com a situação, com a realidade, como se ainda não tivéssemos grande parte da população vacinada. Pronto. E isso vai ter consequências. Teria, em qualquer caso, mesmo que as medidas se cingissem apenas ao período em que não havia outras formas de proteção. Mas vai ter consequências, é inevitável. Que consequências é que prevê, na sua opinião? Vai ter consequências. Houve muitas empresas que fecharam, houve muitos negócios que acabaram, houve muitas pessoas que ficaram em situações difíceis, houve muito dinheiro que teve que ser canalizado para o combate à doença e que vai fazer falta noutros sítios. Eu não estou a dizer que não fosse prioritário, atenção. Claro. Estou a dizer é que... São sinais de alerta para que aquilo é escasso, e, portanto, temos que o gerir afetando aquilo que achamos prioritários. Portanto, antes de haver pandemia, havia determinadas prioridades. Algumas delas foram sacrificadas por causa da pandemia. Em parte bem, porque era necessário, noutra parte, se calhar, não era tão necessário. Pronto, mas eu não vou entrar sobre essas considerações, porque também acho que o tema é demasiado complexo e será mais um bocadinho a história a dizer quem é que fez melhor ou pior do que propriamente nós a darmos palpites aqui. Que ainda cá estamos no... Exato, e já não sei se tecnicamente ainda há uma pandemia, mas ainda, a doença ainda existe, ainda ainda estamos a vivê-la. É claro que agora, entretanto, a realidade trouxe-nos outro problema de escala global, que também vai ter consequências, quanto a mim, bastante e também fundas e graves. Social, também, pronto, e portanto parece que já estamos noutro capítulo. Ou que juntámos mais um capítulo, ou que juntámos mais uma camada, não é, para agravar ainda a situação. Mas a vida é assim, quer dizer, temos que estar preparados para estas situações. Para o bem e para o mal, como se costuma dizer. Eu não sei se as pessoas, a maior parte das pessoas que nos ouvem e da própria sociedade em si, se têm noção, relativamente aqui, vamos passar para a falta de acesso ao medicamento e entrar um bocadinho no tema que nos traz estas conversas a bem, que neste momento é uma realidade que afeta 1 milhão de portugueses. É um número muito alto, assustador, digamos assim. Sim. E se calhar nem toda a gente está alerta para este número e para esta realidade. A serem uma empresa a bem, e aqui ainda um bocadinho, antes de passarmos à transição, da sua parte também integrante do próprio projeto em si, estão a ajudar quem mais precisa, garantir-lhes esse acesso à saúde. Qual é que é a importância, a seu ver, e até para outras empresas que nos ouvem poderem perceber um bocadinho, qual é a importância que a PLMJ dá em fazer parte desta causa a bem? Dá uma importância enorme, porque antes de falar do projeto a bem e do envolvimento da PLMJ no projeto a bem, queria só dizer aqui umas palavras sobre a transformação que também houve nos últimos anos na PLMJ. Portanto, a PLMJ tem mais de 50 anos, todas as instituições, organizações têm de ciclicamente se transformar, se renovar. E foi o que nós fizemos nos últimos 5, 4 anos. Desde uma mudança de sede, desde uma mudança de imagem, a outras mudanças também na própria estrutura da sociedade. E há algo que não é propriamente uma mudança, porque já vínhamos fazendo antes, mas que reforçamos muito agora, que é a ideia de que as empresas devem tentar e procurar ter um propósito e um impacto, pelo menos naquela realidade que as rodeia mais proximamente. Pronto. E na PLMJ nós procuramos desenvolver esta área do impacto em várias vertentes. Temos uma área de impacto cultural, que já vinha atrás, porque é uma fundação da PLMJ, que é uma fundação virada para as artes plásticas e que é uma das maiores coleções de artistas portugueses e de países de lusofonia, e, portanto, promovendo assim novos artistas e emergência de novo talento. Temos também impacto, queremos ter também impacto na sustentabilidade ambiental e, obviamente, também
no impacto social. Não é? Desde logo ali, nós estamos agora na Avenida Fontes Pereira de Mel, portanto ali nas freguesias que estão englobadas na nossa zona, mas também pelo país, não é? E aí entra o Projeto Bem e outros que nós apoiamos, que é um projeto, e porquê que é muito importante para a PLMJ estar neste projeto? O Projeto Bem, no fundo, como disse, há 1 milhão de pessoas com dificuldade de acesso ao medicamento. Para essas pessoas, ou para a grande maioria dessas pessoas, o medicamento, muitas delas são pessoas que têm doenças crónicas e que o medicamento é algo que precisam para viver, ou pelo menos para viver com uma qualidade de vida mais digna. E, portanto, eu equivalo a falta de acesso ao medicamento à falta de acesso a outros bens essenciais. E, se tivermos em conta que em Portugal a grande maioria dos medicamentos são comparticipados, nós estamos a falar muitas vezes da incapacidade de pagar a parcela do preço do medicamento que não é comparticipada, que muitas vezes é uma parcela que não é nominalmente muito elevada, mas parece insignificante. Para muitas pessoas, e isso é o drama deste país, para muitas pessoas faz toda a diferença e vão ter de escolher entre comer isto ou comprar aquele medicamento, ou dentro dos medicamentos que têm de tomar, se calhar não podem adquirir todos. Portanto, não, eu acho que ajudar o projeto a bem é ir às necessidades essenciais das pessoas que têm carências e que estão próximas de nós. Portanto, dentro do impacto social, acho que é um projeto muito importante e que vai direto a aspectos absolutamente essenciais para a própria vida ou pelo menos para uma vida com uma certa qualidade. Por um lado, temos aqui, e aqui estávamos a dar o exemplo, como a empresa PLMJ, que é uma empresa que aderiu e que se aliou a este programa, mas é uma coisa, e aí entramos na outra sua parte do seu trabalho, do seu projeto, do seu percurso dentro da própria Bem, é uma coisa que em Portugal as empresas ainda não estão muito direcionadas para isso? Ou muito... Não, quer dizer, já estiveram menos, agora já estão mais do que antes, mas ainda há muito caminho para fazer. O que é necessário, o que é que tem de ser feito, o que é que quer chamar a atenção às outras? Eu acho que é um bocado o que tem estado a ser feito, não é? Nós, nestes tempos, já começa a ser, até do ponto de vista reputacional para as próprias empresas, difícil não estarem envolvidas em alguns projetos de impacto. E, portanto, não é? E há se sentem obrigadas a, não é? Exato. No bom sentido. Não necessariamente obrado a apoiar isto ou aquilo, e eu espero que não seja isso, porque isto deve vir de dentro, não é? As empresas, eu não acho que seja bom apoiar porque toda a gente apoia e, portanto, se não apoiamos ficamos mal, mas ajuda as empresas a pensarem um pouco, de facto faz sentido ou não faz sentido. E, portanto, as circunstâncias e os tempos estão a puxar para isso. Agora, claro, como está a começar para vários mercados dentro da economia portuguesa, é algo mais ou menos novo, não é? As empresas tentarem ter um propósito e um papel de impacto, ainda há um caminho muito grande para fazer. Agora, eu acho que os portugueses, não sei, admito que todos os outros sejam iguais, não é? Mas estamos a falar do nosso país, têm uma predisposição genuína para ajudar quem precisa quando percebem que são ajudas que são essenciais. Nestes 2 últimos anos sentiu-se muito isso. Aliás, voltou-se a sentir estes 2 últimos anos. Percebemos, exato, acho que nós percebemos pelas circunstâncias, pelo que se tem passado no necessidade nos últimos de nos tempos. ajudarmos uns aos outros, ou porque quem ficou de repente sem poder trabalhar, ou porque alguém que estava doente em casa. Na pandemia muito... sentiu-se que havia um grande ímpeto e voluntarismo, que depois, a dada altura... Pronto. E agora com a questão da guerra da Ucrânia, igualmente também, né? Portanto, fomos prontamente... E portanto, aqui o que é que se pode fazer? Portanto, temos todas as condições para que isso não só seja um propósito das empresas, como seja algo que seja depois também visto bastante bem por toda a gente e inclusive o impacto não tem de ser só das empresas. Qualquer cidadão pode querer deixar o seu contributo para melhorar a vida dos outros. E, portanto, o que eu acho é que esta situação que começou por nos dizer de 1 milhão de pessoas que não conseguem ter acesso a medicamentos, se isto for
sabido, eu não tenho dúvidas que vai haver muita vontade de ajudar, não é? Porque é um alerta, não é? Lá está, nós vimos nos últimos tempos que há essa vontade quando as pessoas têm acesso, têm conhecimento das situações e consciência do que se está a passar. Portanto, é uma questão de abrir os olhos às pessoas e dizer que há aqui uma necessidade, atenção, e é algo que com pouco se pode fazer muito, porque o projeto A Bem consegue, lá está, o que estamos a falar aqui não é propriamente de pagar o preço dos medicamentos na sua totalidade, é apenas a parte que o Estado, em alguns medicamentos, não comparticipa. Com pouco pode-se fazer uma diferença muito grande para a vida das famílias destas pessoas que, à partida, não têm capacidade por si só para ter acesso aos medicamentos que precisam. Sim, porque muitas vezes não estamos a falar só de uma pessoa individual, mas sim de famílias. Esses números também. Claro. Estamos sempre a falar das pessoas mais vulneráveis, porque para além de não terem capacidade de adquirir os medicamentos que precisam, são seguramente pessoas doentes, porque não tomavam medicamentos, são, em regra, hão de ser pessoas também mais idosas e nós temos que... Pessoas mais frágeis, não é? Que precisam mais de... E nós sabemos que também a situação dos idosos em Portugal é terrível. Falta de apoio, acompanhamento. Quer dizer, porque as próprias famílias muitas vezes não têm capacidade sequer para apoiar os mais velhos. E, portanto, são vários dramas concentrados em muitas famílias e portanto, este projeto está para ajudar. Vem para resolver um problema que justifica plenamente que nos empenhamos todos. Muito bem. Não estou a querer menorizar outras causas, não é? Mas aqui estamos a falar de coisas que são necessárias para a própria sobrevivência das pessoas, ou pelo menos para terem uma qualidade de vida mínima. Vezes, como já estávamos aqui a referir, muitas vezes o próprio indivíduo não é, nem leva esta questão de falta do medicamento para um problema de bem essencial. Portanto, penso que até a própria literacia sobre este assunto. Claro, não é? Claro. Porque as pessoas, e é normal, eu percebo isso, se não têm uma doença e se não têm alguém muito próximo que tenha uma doença e que precise de estar medicado, terão menos sensibilidade, estarão menos atentas, menos alerta. Não estão bem disponíveis para pensar sobre isso. Mas nós vimos que há uns tempos houve uma situação que foi noticiada de alguém que precisava de um medicamento extremamente caro e que à partida não seria comparticipado pelo Estado. Um medicamento muito caro, de milhões de euros, e houve um movimento também espontâneo e conseguiu-se arrecadar e depois o Estado acabou por comparticipar. Mas quer dizer, aqui estamos a falar de um medicamento que era um medicamento life-saving, ou pelo menos para permitir um prolongamento da vida, um medicamento para uma pessoa e houve este movimento. Aqui estamos a falar de centenas de famílias, milhares de pessoas, portanto, seguramente que se esta pedagogia e esta informação for espalhada, que as pessoas vão querer ajudar. Claro que sim. Voltando aqui um bocadinho à sua área e estes 20 anos de dedicação à causa jurídica, que ensinamentos é que lhe trouxeram estes últimos 20 anos? Eu encaro a advocacia como uma profissão. Ligados aqui a esta área. Profissão, não é? Eu sei que os advogados e as pessoas que trabalham na área da justiça e na área do direito poderão sempre dizer, nós estamos aqui ao serviço da justiça, mas quer dizer, o advogado é alguém que procura defender, resolver os problemas dos seus clientes. Portanto, é uma profissão da qual eu gosto e tenho um certo orgulho em ser advogado. Percebo perfeitamente que a reputação de várias profissões não está, já teve melhores dias, não é? Percebo isso perfeitamente. Mas, quer dizer, não deixa de ser absolutamente necessário, se nós queremos ter um Estado de Direito, se queremos ter uma democracia, temos que ter um Estado de Direito, ou seja, um Estado em que as pessoas são iguais perante a lei, em que a sociedade se organiza com regras, e essas regras são ditadas por um poder representativo, que é escolhido democraticamente. Pronto, se queremos ter isso, e eu sei que queremos ter, porque
não tenho dúvidas que há um consenso quanto a esta forma de governo da sociedade. Temos de ter depois juízes, advogados, pessoas que trabalham nessa área, porque isso faz parte do próprio modelo de sociedade que escolhemos, não é? Os advogados servem, em muitos casos, para assegurar que a lei é devidamente aplicada às pessoas a quem prestam serviços, não é? Também servem, então, a profissão de advogado é muito mais do que isso, não é só isso. Mas na essência acaba por ser isso, não é? É alguém que advoga em favor de alguém, tendo em conta um determinado quadro legal e neste caso aqui leis. aliado a esta subespecialidade, se pode-se assim dizer, que não deve haver esse termo nesta área de lei, mas ligado... É uma área de prática. Uma área prática, do meu lado é mais da área da saúde, mas, portanto, aliando aqui esse lado de direito ao lado social e ao lado da saúde, que se torna ainda mais importante e mais... Sim. Nós, por exemplo, estávamos a falar de medicamentos e o programa ABEM é precisamente isso, é permitir o acesso ao medicamento. Eu trabalho muito com empresas do setor farmacêutico. Não é? O setor farmacêutico é o setor que desenvolve, inova, cria medicamentos novos. E, no entanto, é um setor que, desde há muitos anos, tem uma certa reputação mal vista, que me custa a entender, porque, na verdade, independentemente em todas as áreas, em todos os setores, há coisas que são mal feitas, há coisas condenáveis, há coisas graves, mas este setor tem permitido, por exemplo, que a esperança média de vida hoje em dia seja completamente diferente da que era há uns anos atrás, não muitos, não é? E, portanto, isso faz diferença na vida das pessoas. As pessoas poderem viver mais anos, as pessoas poderem viver mais anos com qualidade, as pessoas poderem curar-se de doenças que antes eram fatais. E, em grande medida, isso acontece porque há um setor que investe para descobrir soluções que permitam às pessoas viver mais e viver melhor. Ora, admitindo que as pessoas dão valor à sua vida, este setor não deveria ser olhado como é muitas vezes, e deveria ser olhado como algo que é absolutamente essencial para nós progredirmos e melhorarmos enquanto pessoas, sociedades, organizações, etc. E volto a dizer que acho que estes 2 últimos anos também serviram um bocadinho para aliviar essa ideia, esta questão até porque a própria indústria não era conhecida da maneira como agora foi. Sim, mas também houve uma série, felizmente, julgo que coisas mais ou menos marginais, mas também houve uma tentação logo para dizer que isto era inventado pelas farmacêuticas. Há sempre, lá está, mas acho que houve a oportunidade também de mostrarem também houve muita, não é só também isso. houve muita especulação. Coisas. Sim, coisas, sempre. Quer dizer, porque isso é outra coisa destes tempos, não é? Eu não quero sequer estar a fazer um juízo, porque é difícil, mas são tempos em que há muita informação, em que as pessoas também têm um acesso muito fácil a poderem exprimir a sua opinião, tem coisas muito boas isso, mas também permite que se entre muitas vezes nesta loucura, por exemplo, de tratar alguém, que eu não quero falar em especialistas, porque os especialistas muitas vezes também erram e também dizem coisas que não fazem sentido, mas no fundo dar a mesma relevância a pessoas que conhecem os temas e que têm alguma coisa para dizer sobre os temas, ou a meros palpitadores, portanto, e o risco desse caldeirão de opiniões é muitas vezes relativizar-se aquilo que é essencial e destacar-se algo que não acrescenta muito. Quer dizer, não é uma questão de censura, não sei, quanto mais canais e maior liberdade houver para as pessoas se exprimirem melhor. Mas eu gostava que a sociedade também tivesse algum sentido de juízo crítico, quer dizer, que não tomasse tudo pela mesma medida. E, portanto, também devemos ser um bocadinho mais exigentes no escrutínio e na importância que damos às imensas e inúmeras e cada vez mais opiniões que ouvimos. É verdade. Para terminarmos esta nossa conversa, esta conversa a bem, aqui entre os dois,
Quer deixar um apelo àqueles que nos estão a ouvir, às empresas que estão do lado de lá, para que possam juntar-se também a esta causa a bem? Sim, o apelo é que, se não me engano, eu julgo que com 100 euros é possível apoiar, dentro do projeto a bem, uma família durante um ano. Portanto, com 100 euros conseguimos resolver, pelo menos durante um ano, o problema de uma família que tem dificuldade de acesso ao medicamento. E, portanto, não é difícil, mesmo sendo Portugal um país relativamente pequeno, não é difícil, num esforço conjunto, empresas, mas também indivíduos, conseguirmos o que é necessário para ajudar todas estas famílias a poderem adquirir os medicamentos que precisam e a não terem que optar entre comer ou tomar medicamentos, ou entre tomar o medicamento da tensão ou o medicamento da diabetes. E isso... eu também tive situações de saúde e conheço pessoas que têm, isso não tínhamos dúvidas nenhumas, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E por isso é que eu digo que dentro do impacto há causas que têm um impacto mais direto e em aspectos mais essenciais. E esta é uma delas. E para além disso, quer dizer, é o nosso país, também era importante nós puxarmos para cima as pessoas que são os nossos concidadãos. Claro que sim. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa a bem com o Dr. Eduardo Nogueira Pinto. Ainda existe, de facto, um longo caminho para chegarmos a todos os que precisam de apoio no acesso à saúde e a PLMJ está, sem dúvida, a contribuir para isso. Muito obrigada aos que estiveram do lado de lá, que se juntaram a nós nesta conversa a bem. E recordo sempre, se quiserem ajudar o programa a bem, podem fazer um donativo por MBWay através do 932 440 068 ou conhecer outras formas de ajudar na plataforma abem.pt. Juntos somos a bem e eu sou Ana Branquinho. Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, pelo Programa Operacional Regional de Lisboa, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.